Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Geise, junto com meu esposo Hugo e o nosso filho Pedro. Nós estamos de Malecuia, em Portugal. Chegamos em Portugal dia 13 de novembro e viemos com um visto de procura de trabalho. E depois de organizar tudo, a casa, porque nós começamos do zero, nós fomos entregar currículo, já que nós viemos com visto de procura de trabalho. E nós começamos pela região de fábricas em Nelas, porque nós moramos em Canas de Senhorim, e Nelas é a região de fábrica mais próximo. Então, nós viemos também para essa região por conta do trabalho, para que arrumássemos trabalho mais rápido por conta das fábricas. Então, nós, depois de organizar tudo em uma semana, na semana seguinte, nós fomos entregar currículo. Tem vídeo aqui nos shorts, aqui no YouTube, falando do nosso dia de entrega de currículos aqui na região de Nelas. E isso foi no dia 25 de novembro. Nós fizemos esse dia de entrega de currículo, além de enviar e-mails para os recrutadores, as empresas recrutadoras. Enfim, nós enviamos currículos para todos os lugares que estavam com vagas disponíveis. Meu esposo, Hugo, ele é engenheiro civil, além de analista de dados. Eu sou formada em administração. E depois desse dia de entrega de currículo, nós recebemos, o Hugo começou a receber as ligações de propostas, né, que gostaram do currículo dele. E essa parte eu vou deixar para ele contar como é que foi, essa parte de que eles ligaram para ele, foi fazer as entrevistas e como que tudo aconteceu. Olá pessoal, então basicamente foi assim que aconteceu. Já falou que a gente colocou os currículos, a gente também enviou, eu do Brasil, na realidade, até uma dica para vocês, quem está vindo, que já está com a documentação toda bem, principalmente a documentação de trabalho e também um currículo já bem estruturado aqui no modelo europeu. Às vezes nem precisa do modelo europeu, mas geralmente o pessoal dá a dica do modelo, então a gente também usou o modelo europeu. E eu enviei vários currículos antes de sair do Brasil. Enviei para várias empresas, tive algumas respostas dos recrutadores, perguntando se eu já estava aqui, perguntando se eu tinha a ordem dos engenheiros aqui de Portugal, se já estava com tudo organizado, e eu ainda não estava com tudo organizado, ainda estava no processo para receber a ordem aqui em Portugal. E a ordem demora um pouquinho mais, então por isso que a gente veio para essa região de fábricas, porque independente de aparecer ou não uma vaga na minha área como engenheiro civil ou como analista de dados, e aí, para quem quer trabalhar com TI, já vem do Brasil sabendo que a maior parte das vagas pede o inglês, então essa foi uma barreira muito grande que eu tive aqui, embora eu tenha bastante experiência como analista de dados, eu não tenho inglês fluente, então todas as vagas que eu coloquei o currículo sempre pediram inglês e esbarrei nisso, e até dei uma desistida um pouquinho dessa área e fui mesmo voltar, mas ficar na minha área também como engenheiro civil. E antes de sair do Brasil também eu fiz uns cursos, e fiz um curso de empilhador, né, de operador de empilhadeira. E quando a gente veio já pensando nas fábricas, então tem muita vaga para essa área de operador. E a gente fez os currículos, colocou, e eu na semana que a gente colocou, eu recebi uma ligação. Primeiro, na realidade, eu recebi duas ligações. A primeira ligação, além dos contatos por e-mail, né? Mas a ligação que eu recebi foi de uma empresa aqui próxima para trabalhar no armazém como operador de empilhadeira, e que era o curso que eu tinha feito antes de sair do Brasil. E essa vaga eles me ligaram para ir para a entrevista na segunda-feira, então ligaram na sexta-feira pela tarde, se eu não me engano, foi pela manhã, e marcaram para mim na segunda-feira, tá lá 11h20 para entrevista junto com o recrutador, né, com a empresa que fazia o recrutamento para a empresa mesmo grande, que é a que contrata as pessoas aqui perto. Então é uma empresa muito grande, por sinal, tem vários países aqui nelas, ela é uma empresa, uma das maiores que tem aqui, ela, Lusofisa e a empresa mais lá na frente, Mangualde, que é a da Citroën, são as maiores que tem aqui. Enfim, marcou essa entrevista. E na semana que a gente levou os currículos nas fábricas, eu também vi no dia, acho que foi dia 25 ou foi dia 26, foi alguma coisa assim. Não, foi dia 25, dia 27, dia 28, antes de dormir eu olhei o Net Empregos novamente, se tinha alguma vaga para engenheiro civil aqui perto, porque na nossa região essas vagas para engenheiro civil é um pouco mais difícil.
Então, nas regiões de Lisboa, Porto, é tudo mais simples. Só que os aluguéis, os arrendamentos são muito caros. Então, a gente queria mesmo vir para cá, porque aqui é uma área onde a gente entendeu que era melhor para criar nosso filho. E estava buscando ou não uma possibilidade. Eu vim até do Brasil com uma empresa em mente, que é uma das empresas maiores que tem aqui na região de Viseu, que é uma empresa que trabalha com peças de concreto armado, né, que se chama de betão. E eu coloquei currículo nela, mandei mais algumas mensagens. E até uma dica também, se você colocar os currículos no Brasil, quando você chegar em Portugal, que já estiver com tudo organizado, você manda de novo um e-mail para os recrutadores dizendo que você já está em Portugal, manda no seu número novo, dizendo que você já está aqui, está disponível e tudo mais. Foi uma das coisas que eu fiz também. E aí, essa empresa estava com uma vaga aberta, que era que eu queria, só que não tava, o processo não estava mais ou menos. E quando eu olhei, tinha uma vaga aqui perto da nossa região, aqui numa cidadezinha próxima, numa vila próxima, média de 7, 8 minutos de carro, bem rapidinho, 10 quilômetros daqui para lá, para engenheiro civil. E dentro da área que é a minha área que eu atuava mesmo, assim, que eu já atuei como engenheiro civil. Então, eu coloquei o currículo à noite, de manhã, o recrutador, a empresa me ligou, né? E esse contrato foi direto com a empresa, o contato foi direto com eles. E o dono da empresa me ligou, como não tinha como marcar a entrevista para o dia seguinte, na sexta, se eu não me engano, já era sexta, aí ele marcou para o dia seguinte, no sábado. Que a empresa nem funciona no sábado, mas ele marcou a entrevista comigo no sábado, porque ele tinha que resolver o processo até na terça-feira do dia seguinte. Na semana seguinte, né? E quando ele me ligou e marcou para o sábado, aí eu já tinha essa entrevista marcada para segunda-feira na empresa aqui perto como operador de empilhador. Então, no sábado eu fui para a entrevista e na segunda-feira eu também fui para a entrevista lá na empresa. O entrevistador me falou sobre como é que seria o salário, era um ordenado mínimo na empresa como empilhador, ordenado mínimo de 820, mais alguns benefícios, né, que a empresa dá, e também um benefício de alimentação, que é de 6 euros por dia. E seria em turnos flexíveis, o turno da manhã, tarde e noite, aí às vezes uma semana era de manhã, na outra de tarde, na outra de noite, ficar fazendo um pouco flexível o turno, e para quando tu trabalha à noite tu ganha algo a mais e o salário fica um pouquinho melhor. Só que eu tinha ido também na entrevista no sábado, que foi antes dessa, como para engenheiro civil, então, que é uma mais difícil ter aqui na minha região, mas teve essa vaga. E aí eu fiz a entrevista, voltando um pouco no tempo, né? No sábado eu fiz essa entrevista e fiquei muito confiante, né? Assim, pelas coisas que conversamos na entrevista, pelo que eu demonstrei de experiência e pelo que também o meu recrutador, né? O que era o dono da empresa, falando comigo o que ele queria e o que eu sabia fazer, era exatamente o que a gente casava ali dentro do que dava se falando. E aí ele me disse, olha, na segunda-feira eu tenho que resolver esse processo até da terça, então na segunda-feira, até meio-dia ou à tarde, eu te ligo para todo mundo para dizer como é que acabou o processo. E aí eu passei várias horas lá, como era um momento que a empresa não tinha ninguém, então eu passei várias horas, desde 9 horas da manhã até meio-dia, conversando, explicando, mostrando o que eu sabia fazer, mostrando o que a empresa queria. E aí eu mostrei tudo isso e ficamos bastante confiantes nessa possibilidade, né? Na segunda-feira, depois que eu fui na entrevista, lá na empresa como empilhador, logo que eu cheguei em casa, quando deu assim umas 5 da tarde, depois da entrevista, lá na empresa me ligaram, disseram, tu foi selecionado, tu vai para a próxima etapa e tu vai fazer já uma entrevista com o RH mesmo e um teste na empilhadeira. E eu, beleza. Só que eu estava confiante que a outra vaga que eles iam me chamar para engenharia civil. Aí demorou assim umas meia hora, a gente estava aqui embaixo aqui na nossa casa, conversando com os vizinhos, e aí deu umas meia horinha assim, quase 6 horas da tarde já, e aí ele me ligou, disse, olha, o processo foi finalizado e eu quero só conversar de novo contigo, mas a vaga vai ficar contigo para engenheiro civil. E aí a gente ficou super feliz, porque queria a vaga na área mesmo, que era o que eu queria, e que era mais difícil de acontecer, então aconteceu dessa forma. Já no dia seguinte eu liguei para a empresa, que eles tinham mandado eu ir no dia seguinte para conversar com o RH. Eu liguei para eles e disse, na empresa de empilhador, eu disse, olha, eu estou em um outro processo, no outro processo já me chamaram,
e é para começar logo, então eu não vou atrapalhar vocês no processo de vocês, então peço para que me tirem do processo. E aí a pessoa que me atendeu foi super educada, conversou, falou, agradeceu também por eu ter me disponibilizado, e aí o processo correu com as outras pessoas que estavam lá. A gente não sabe muito bem o que aconteceu até o final. Enfim, nisso eu fui chamado para a empresa, e quando chegou lá nós conversamos novamente sobre determinar questões salariais, de como ficaria, do que era a minha pretensão salarial. E a gente aqui em Portugal a engenharia civil ele não é tão valorizado assim. Até o dono da empresa falou comigo: olha, tu sabe que tua profissão não é tão bem valorizada aqui em termos salariais mesmo. Então o salário geralmente fica em média de 1.200 a 1.500 euros, de 1.000 na realidade, 1.000 a 1.500 euros. Que uma empresa me ligou depois e me falou exatamente a mesma coisa, né? Mas eu já estava nessa empresa que eu estou agora. E aí ele falou para mim, eu disse: olha, é o seguinte, eu tenho uma pretensão salarial e a minha pretensão salarial é de 1.500 euros. Essa é a ideia que eu tenho, e eu falei isso para também negociar, né? Para imaginar que ele ia querer baixar um pouco e tudo, então eu disse esse valor de pretensão salarial e conversamos e entramos em vários acordos. E aí ele perguntou assim: olha, é o seguinte, eu quero que tu comece logo, e a gente está em dezembro, lógico, né? Tá terminando dezembro agora, mas eu quero que tu comece logo, e para que quando chegue janeiro, tu já esteja bem habituado aos processos da empresa. Eu disse: olha, para mim não tem problema nenhum, só que ia começar o recesso, né? Então o recesso começa aqui dia 20, começou dia 20 de dezembro, então eu fiquei dessas 2 semanas trabalhando já na empresa, desde o começo de dezembro aqui, né? Desde o começo de dezembro, essas duas primeiras semanas do ano. E é isso, agora eu tô lá trabalhando como engenheiro civil na minha área, no que eu queria mesmo, assim, e numa empresa muito boa, de muito boa qualidade, mais de 35 anos no mercado, trabalhando com várias coisas, com construção, mas também com muita remodelação, fazendo muito trabalho menores, mas também trabalhos grandes. Então é uma empresa que me dá possibilidade de desenvolver mais ainda do que eu já fazia, e me dá liberdade também. Então a gente, o contrato que a empresa fez comigo é um contrato que é um contrato sem termos, que é um contrato que aqui em Portugal tem pelo menos 3 tipos de contratos. Um contrato que é com termo, que é quando vai acabar, e um contrato que se eu não me engano, que é tipo, não é que é sem termos, mas a empresa pode prorrogar ou não, pode acabar quando quiser. E tem um contrato que é o contrato sem termos, que é tipo, eu posso quebrar o contrato, como a empresa também pode quebrar o contrato e dizer: olha, não quero te contratar, não quero que tu fique mais, aí pagar os meus direitos e me tirar, mas esse é o melhor contrato que tem, porque a empresa está sendo contratada direto com a empresa, e a probabilidade é que você fique, e como não tem tempo, não tem termo, você vai até quando quiser, né? Até quando vocês decidirem ficar juntos. E é isso. E agora eu tô lá trabalhando na empresa, é uma empresa muito boa mesmo assim, e o dono da empresa também ficou muito próximo de mim, eu fiquei muito próximo do dono, que é a parte da engenharia junto com o dono da empresa praticamente, e tem várias obras que estão acontecendo. É uma empresa que eu tenho algumas coisas para somar junto com o que eles já estão fazendo, e coisas para aprender também com eles, então isso para mim foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E também, quando eu já estava trabalhando, já estava na segunda semana, a empresa que eu queria trabalhar aqui em Portugal, como engenheiro civil, me ligou, disse: olha, a gente analisa o teu currículo, a gente quer fazer uma entrevista contigo, porque a gente entende que tu é um engenheiro que pode somar no nosso processo. E aí eu fui, fiz a entrevista com eles, eles falaram via Google Meet mesmo, aí conversamos, e aí o recrutador falou para mim: olha, o salário aqui é de 1.000 a 1.200, então é assim, mas tu tem pretensão, pode subir de cargo e tudo mais. Aí eu já estava lá, e quando eu vi que o salário não era o que eu queria também nessa empresa, que era a que eu sempre quis, e ainda era mais longe, era lá em Viseu, que é mais de 30 km de distância. Então aqui é muito mais perto, bem melhor, bem mais rápido, e ficamos assim. Então hoje, graças a Deus, pela boa mão de Deus abriu as portas, e a gente já estamos trabalhando. Até porque a gente precisa de trabalho, porque o nosso visto é de procura de trabalho, então a gente tem que arrumar emprego por 2 motivos: pelo visto
e para nos sustentar, né? Para ganhar em euro, para gastar em euro. Para não gastar a reserva financeira que a gente trouxe. E assim, eu ainda não consegui nada, nem entrevista. Nada, nada, nada. Não apareceu nada para mim ainda. Mas estamos confiantes no Senhor. Nós também temos outra possibilidade, que ainda que não apareça nada, porque como eu falei, a gente veio com o visto de procura de trabalho, temos 4 meses, podendo prorrogar por mais 2 meses. Temos aí até julho, né, para ter o contrato de trabalho. Mas também nós temos outra opção, que pode ser também o reagrupamento familiar. Se o Hugo estiver trabalhando, ele pode nos reagrupar eu e Pedro. Mas esse é assunto para outro vídeo que a gente vai colocar aqui no canal também. E eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar os links das recrutadoras, como Eurofins, Net Empregos e outras. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Dos links onde a gente procurou, né? Emprego, onde a gente viu que tinha vagas, cadastrou os currículos. Que também funciona. E se alguém estiver assistindo que for engenheiro, como eu esqueci de falar, né? O Brasil e Portugal, eles têm o termo de reciprocidade, que é tanto para as ordens dos advogados como para a ordem dos engenheiros. Então, a OEP aqui de Portugal, que é a ordem dos engenheiros, eles aceitam que eu, como engenheiro no Brasil, se eu tiver regularizado, eu posso exercer a profissão como engenheiro aqui em Portugal também, só que eu tenho que, é como se eu transferisse o meu CREA para cá, né? Então é como se eu tenho CREA tanto no Brasil, quanto também aqui em Portugal. Então, tem que fazer, né, o processo do termo de reciprocidade, tem que entrar com o processo na ordem dos engenheiros lá no Brasil e pedir para que você tenha a possibilidade de exercer a função como engenheiro civil ou qualquer outro tipo de engenheiro aqui em Portugal. E aí eles aceitam o teu processo, depois eles analisam os teus dados, analisam os teus diplomas, e aí eles dão o aceite, você paga a joia, né, que é um valor que tem que pagar, que é o valor anual, paga a joia e logo depois eles mandam os seus dados, que por sinal, quando eu estava na entrevista de emprego, quando eu falei com a empresa, eles perguntaram, você já tem a ordem? Eu falei, sim, eu já tenho a ordem, só que eu tinha recebido o documento para pagar ainda da ordem, que também foi, foi Deus mesmo, foi antes de chegar a oportunidade, a ordem, o documento para pagar chegou antes, então eu paguei, entrei em contato com a ordem me deu meus dados, quando eu cheguei na entrevista eu já estava com os dados em mãos. Aí quando eu cheguei lá, o dono da empresa falou comigo, você tem a ordem dos engenheiros, tudinho? Eu disse, eu tenho, disse até meu número lá para ele, o número é esse aqui. Então, quem é engenheiro tem esse processo também, precisa ser feito para chegar aqui com a ordem. O ideal é chegar com a ordem, então começa a fazer esse processo uns 3 meses antes de sair. Porque aí sim você consegue chegar aqui já praticamente com a ordem. Se não chegar com tudo resolvido, vai faltar pouco para eles entrarem em contato com você para poder mandar para você pagar a joia, né? Se todos os documentos forem aceitos. Então é isso, se esse vídeo foi útil para você, se ele é interessante para alguém que você conheça, já encaminha esse vídeo para alguém, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho também para você não perder nenhuma atualização desses imigrantes de Malicuia em Portugal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo!